O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, que era um alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que alegria poder estar celebrando a Eucaristia, memória do sacrifício do Filho de Deus na cruz sobre o Calvário. Que alegria poder estar aqui pregando a palavra, a fim de que ela fortaleça o nosso ânimo para ajudar-nos em nossa caminhada. E penso que sejam os romeiros aqui presentes, como você que está acompanhando a transmissão em sua casa, em seu trabalho, onde quer que seja, através da Rede Vida, também está contente só de ver as imagens bonitas, maravilhosas desta Basílica Santuário, construída pelos padres barnabitas e a devoção do povo paraense. Ficamos extasiados e muito alegres. É de fato uma joia da arquitetura sagrada construída aqui às margens do rio Amazonas. Uma maravilha, portanto, que Deus e sua Mãe Santíssima, a Virgem de Nazaré, merecem. Aliás, meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala da generosidade. A generosidade é das expressões mais belas. Vocês que costumam criar animais, por exemplo, cães, sabem disso. O quanto o cão é grato ao seu dono, pelo carinho que recebe, pelo cuidado que tem. E prestem bem atenção, morrem de amor por seus donos também quando são castigados, quando são punidos. Depois retornam, como nós costumamos dizer, não é isso? A cara de cão que apanhou. Mas a generosidade é algo que se encontra até no reino animal. Imaginemos então o quanto isso não seja importante na convivência humana, o quanto isso não traz alegria, assim como a falta disso traz muita mágoa. A generosidade, a qual acaba também combinando com a gratidão de quem recebe o benefício de alguém que foi superior, que foi generoso, que foi elevado no sentido do coração. A tal propósito, a gratidão, diz o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, é a memória do coração. A gratidão é a lembrança, é a memória, a alma da generosidade. Portanto, ser gratos, ser generosos. E é disso que fala aqui a leitura do Evangelho. Esse trecho tão curto e ao mesmo tempo tão eloquente no significado desta narrativa. Iam os 12 com Jesus e também algumas mulheres. Estas mulheres foram beneficiadas. Madalena,
exatamente da qual Jesus expulsou 7 demônios. 7 é um número simbólico para dizer muitos males. Quando a gente visita a Terra Santa e a gente passa na estrada, tem uma seta ali dizendo Magdala, apontando naquela direção de Magdala. Magdala é uma cidade que existe ainda hoje, da onde então deriva Maria Madalena, ou seja, originária de Magdala. Esta jovem que Jesus salvou, que Jesus curou, que Jesus restituiu a dignidade e a vida. A gratidão, ou seja, a memória do seu coração, fez-se tornar-se uma discípula, uma seguidora do Senhor. Tem também Joana, esta é esposa de um funcionário graduado de Herodes. Devia ser bem de vida. Por isso, o evangelista Lucas faz questão de dizer a mulher do funcionário de Herodes. E Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Aqui está então o sentido da generosidade. Meus irmãos e irmãs, a igreja, em todas as paróquias, as capelas, as dioceses, ela vive fundamentalmente da ajuda dos fiéis. São os fiéis que a sustentam. E não poderia ser de outro modo. Quem mais, me digam, proveria ao sustento, pois, da igreja, das suas obras, até mesmo da manutenção, quando existe um patrimônio que não fui eu que construí, mas que já encontrei, e que não por isso vou deixar cair aos pedaços, porque é bonito, porque é um símbolo representativo da igreja no local, porque é um local que acolhe com conforto aos fiéis, é um local onde se reza, onde expomos nosso coração, nossa alma, nossos sentimentos a Deus. No caso aqui do Santuário de Belém, expomos nosso coração à nossa Mãe do Céu, a Virgem de Nazaré. Sem contar, além do benefício que fazemos para com a nossa igreja, o que fazemos para com as pessoas, para com os necessitados, para com os pobres. Vocês sabem, meus irmãos e irmãs, que no tempo do Natal, aqui na nossa Basílica Santuário, recebemos, pois, toneladas de alimentos que são distribuídos rigorosamente para os pobres, para os necessitados. Tem também aquela generosidade de quem ajuda os seminários, ajuda os conventos, ajuda as obras de caridade. E olhem, deixa eu dizer para vocês, tem aquelas pessoas generosas que ajudam sem ninguém saber, seguindo à risca o ensinamento de Jesus: não saiba a tua esquerda o que faz a tua mão direita. Meus irmãos e irmãs, com certeza estas mulheres aqui da vida de Jesus e tantas outras da vida da igreja, da vida da comunidade, levarão não esses bens materiais, por isso se desprendem deles, mas levarão suas mãos cheias de boas obras, cheias de boas obras. As outras coisas não deixam a gente levar. Por mais que você coloque lá no seu testamento feito com lucidez diante de testemunhas, não vão deixar você levar as suas joias, não vão deixar você levar as escrituras das suas propriedades, não vão deixar vocês levarem o dinheiro que possa estar no cofre ou na poupança, não deixarão. Olhem, a minha experiência de sacerdote
Eu certa vez fui celebrar uma missa de corpo presente. Ouçam esta, que é interessante, é eloquente e nos traz muitos ensinamentos, sobretudo quando a gente, por natureza, sabe como é, né? Apegado às coisas. Pois é, fui celebrar a missa de corpo presente, não era uma pessoa assim muito conhecida, e ao entrar ali na capela mortuária, vejo o morto com um terço muito bonito enrolado nas mãos, devia ser assim, de pedras com prata, alguma coisa assim, né? Lá enrolada nas mãos do finado. E aquilo me chamou a atenção. Puxa, devia ser um finado muito querido, além de ter alguma condição de vida, né? E tá bom, celebrei a Santa Missa, disse palavras comovidas, e quando depois terminou a Santa Missa, vi que se aproximou alguém debruçado sobre o defunto. E eu até fiquei comovido. Poxa vida, deve ser, quem sabe, uma das filhas, a governanta, ou quem sabe até a esposa, né, desse irmão que faleceu. Quando eu fui então, agora já dirigir-me para a encomendação, aquela oração que o padre faz já depois, quando o féretro está para sair e vai para o cemitério, que eu olhei para o defunto, olhem, né, o sinal mais limpo do terço. E em lugar do terço bonito estava um tercinho assim, feito de plástico com fio, né? Aqueles bem baratinhos que até quando a gente vai encomendar o kit para lá, para o caixão, já vem incluído um tercinho, né? Bem simples, não deve custar mais de R$1, aquele tercinho. E eu fiquei pensando, digo, poxa, não deixaram o finado levar nem o terço, né? Nem o terço o deixaram levar. Imaginem então, né, os dólares, os euros, os ouros, as escrituras, os reais. Aí eu contei isto numa pregação, dei esse testemunho. E terminada a missa, neste dia do testemunho que eu dei, veio na sacristia assim um senhor, já bem senhorzinho mesmo, né? Até arrastando os passos, certo? Me abordou e perguntou: padre, então quer dizer que nem o terço? Eu olhei para ele, o amei, como diz que Jesus faz com as pessoas, e disse: pois é, meu velhinho, nem o terço nos deixam levar. E ele deu meia volta e foi, prosseguindo, arrastando, pois, os passos. É isso, meus irmãos e irmãs, nem o terço nos deixam levar. Imaginem nossas riquezas. E vocês sabem, porque a gente também tem esta experiência, que muitas vezes, antes da morte, já começam as lutas por conta de heranças. Por isso, queridos, queridas, seguindo o exemplo das santas mulheres que seguiam Jesus, usem os seus bens, como dirá Jesus, para fazerem tesouros no céu. Lá não tem ladrão, lá não tem ferrugem, lá não tem traça, lá não tem parentes para brigarem pela sua herança. Vamos então fazer o bem enquanto estamos nesta terra, nesta vida. Muitas coisas podemos fazer, muitas pessoas podemos ajudar enquanto podemos. Enquanto podemos. Meus queridos irmãos e irmãs, não esqueçamos as palavras do Santo Padre, o Papa Francisco. A gratidão, ou seja, a retribuição do benefício recebido, é a memória do coração. E uma palavra que Jesus disse, que não está no Evangelho, mas que o apóstolo São Paulo nos reporta. Jesus disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Há mais felicidade em dar do que em
receber. E vocês, pessoas generosas, já experimentaram quanta alegria em poder ofertar. Vamos, meus irmãos e irmãs, fazer um instante de silêncio para que esta palavra de Deus possa repercutir em nosso coração e fazer efeito em nossa vida.